Bom dia, Maranata! Aqui quem fala é o pastor Herman. É muito bom estar aqui com vocês nesta manhã para essa breve meditação. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre um texto bíblico que traz uma história muito linda, o capítulo 3 do livro de Daniel. Eu tenho aqui a minha Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí você pode acompanhar também o capítulo 3. E nós sabemos que Daniel e seus 3 amigos foram levados prisioneiros para a Babilônia. E no capítulo 2 o rei teve um sonho de uma estátua misteriosa com a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E de repente foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e veio voando, acertou os pés da estátua e ela destruiu todinho. Interessante que Daniel deu a interpretação desse sonho, dizendo que seriam reinos neste mundo. Babilônia, cabeça de ouro, o peito de prata simbolizando os medos e os persas, o quadril de bronze, o reinado dos gregos com Alexandre o Grande, e depois as pernas de ferro, o reinado de Roma. E Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, não queria que o seu reino terminasse. Sendo assim, ele mandou construir uma estátua todinha de ouro. Ele falou, não, meu reino vai ser eterno, nunca vai passar e vai sempre existir. Então, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós não podemos nos ajoelhar, nos prostrar, adorar qualquer imagem, estátua feita por mãos humanas, apenas o Deus dos céus. Então, no capítulo 3, conta a história de que o rei mandou construir essa grande estátua e também construiu uma fornalha, ou um forno muito grande, deixou aceso, com alta temperatura, e aqueles que não ajoelhassem seriam lançados dentro daquela fornalha. Então ali estavam, junto com toda aquela multidão, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram os nomes babilônicos deles, os 3 amigos de Daniel. E então, ao som dos instrumentos, todos deveriam se ajoelhar, adorando a grande estátua que Nabucodonosor havia mandado fazer. E o som se espalhou pela planície de Dura, todos ouviram os instrumentos, e então aquela multidão toda começou a se ajoelhar, e os 3 jovens, eles tinham apenas 2 escolhas: adorar a Deus, se manter fiéis, ou se prostrar, se ajoelhar e adorar aquela estátua que o rei havia mandado construir. Sendo assim, eles decidiram ser fiéis a Deus. Alguns poderiam pensar, puxa, mas eles não poderiam ali de repente só fingir que estava amarrando o cadarço do tênis ou a sandália, ou de repente caiu um objeto do bolso e abaixou para pegar ali rapidinho, para que ninguém percebesse que eles estavam em pé e contra a ordem do rei e serem então punidos com a fornalha. Interessante que muitas pessoas elas gostam de se esconder atrás das suas máscaras, e não assumem a sua verdadeira posição ao lado de Cristo. Se você aceitou a Cristo, você precisa ser fiel, se colocar em pé e não ter vergonha de dizer que acredita em Cristo e pregar isso a todas as pessoas. Eu vejo que algumas pessoas, quando vão no restaurante ou algum outro lugar, têm vergonha de colocar a Bíblia, andar com a Bíblia na mão. Outros, quando vão fazer uma oração num lugar que não tem nenhum cristão, vão ali diante do alimento, num restaurante, e ao invés de orar, tem alguns colegas que ficavam fingindo que estavam coçando o olho, para orar disfarçado, para ninguém ver que estava orando. Já imaginou que feio isso? Nós precisamos testemunhar com clareza que nós cremos nesse Deus. Então, eles foram de fato lançados na fornalha, amarrados. O rei ficou irado, deu mais uma chance, eles falaram que não iam se ajoelhar e foram lançados naquela fornalha. Mas quando foram lançados na fornalha, antes de ser lançado, um deles falou, olha, rei, nós não vamos ajoelhar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, vamos permanecer fiéis ao nosso Deus. E assim foi, e eles foram lançados, amarrados dentro daquela fornalha. Mas quando o rei olha para dentro da fornalha, e os soldados que haviam lançado os 3 ali, morreram, porque eles haviam aquecido a fornalha 7 vezes mais. E então eles ficaram apavorados, mas eles viram ali, o rei viu 4 dentro da fornalha. 4 pessoas. E quando ele olha, um deles ele diz, este é semelhante ao Filho dos deuses. É o próprio Deus que está ali com eles, andando na fornalha. Então o rei ficou abismado e chega mais perto e fala,
Sadraque, Mesaque e Abdenego, saiam da fornalha. E quando eles saíram, não havia nem cheiro de fumaça, não havia nada em suas vestes, apenas estavam libertos dos nós e das cordas que o haviam amarrado, e eles estavam então livres. E Nabucodonosor viu este milagre. E eles testemunharam para um rei pagão da sua fé, e Deus os livrou. E o texto de Daniel, capítulo 3, o verso 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Ou seja, decidiram ser fiéis. Verso 29. Portanto, olha só, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia ou falar alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam destruídas, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Ele reconheceu que apenas um Deus é poderoso, pelo testemunho de 3 jovens fiéis. Querido, que neste início de semana você decida ser fiel a Deus. Não importa a situação, não importa a perseguição que iremos sofrer, pois estamos nos preparando para tempos piores. Por isso precisamos estar preparados, convictos do que cremos, para então testemunharmos às pessoas ao nosso redor e elas verem o poder de Deus sendo manifestado em nossa vida. Que Deus abençoe, uma ótima semana e que Deus lhe dê muita alegria e paz nesses dias. Um grande abraço.